Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Informática e Tecnologias Educacionais. Na nossa aula de hoje, nós iremos ver os seguintes conteúdos da ementa: recursos pedagógicos e tecnologia da informação, a utilização do computador na educação, estudo teórico-prático dos recursos computacionais aplicados na educação. Iremos ver exemplos de aplicativos, do uso da internet, de multimídias e outros. Eu ressalto para vocês que a ementa completa do nosso curso está disponível no módulo Comunicados. Então eu oriento que todos vocês estejam acessando a plataforma e baixando o documento. Inicialmente, nós iremos tratar da questão da utilização do computador na educação. Nós sabemos que a incorporação das novas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, nas escolas trouxeram consigo diversas possibilidades, de transformar esse aprendizado em uma experiência personalizada, flexível, motivadora e criativa. E dentre os diversos mecanismos disponíveis, o computador ele surge como um importante recurso pedagógico, principalmente se esse computador for utilizado como uma máquina para ensinar, possibilitando aos alunos buscar soluções para os problemas que lhes são apresentados, estimulando o seu raciocínio lógico e pensante. Dentre os recursos tecnológicos incorporados no computador, nós podemos citar a possibilidade de ouvir rádios, de ler revistas e jornais, de assistir vídeos, de reproduzir e gravar CDs, de conversar com outras pessoas, dentre uma infinidade de possibilidades. Ou seja, o que nós percebemos é que o computador, de fato, ele trouxe ali, ele acoplou diversas funcionalidades em um único equipamento, que está disponível não só para professores, como para diversos profissionais e para o cidadão comum. Considerando então a proposta pedagógica da escola, é possível classificar a utilização do computador na educação de duas formas, ou seja, realmente essa utilização vai depender do objetivo, do que se propõe a escola a fazer. Nós podemos então estar utilizando por disciplina, nessa modalidade os professores utilizam os computadores como forma de complementar os conteúdos abordados na sala de aula no âmbito de uma disciplina específica. Aqui há pouco espaço para a questão da interdisciplinaridade. Os conteúdos, no caso, são repassados na sala de aula e o professor utiliza o computador para reforçar os conteúdos abordados. Já no caso dos projetos educacionais, nós temos que a utilização do computador ela acontece de forma integrada entre as várias disciplinas no desenvolvimento de propostas de projeto. Aqui, por exemplo, o professor pode estar propondo um projeto específico em uma área específica para estar agregando o uso desse computador dentro das suas práticas pedagógicas. Um exemplo poderia ser a questão do desmatamento ambiental. Suponhamos que um professor realiza ali um projeto, propõe esse projeto para a turma sobre o desmatamento ambiental. Então ele orienta que os alunos busquem quais seriam as consequências do desmatamento ambiental para o meio ambiente e para o homem, havendo ali uma interdisciplinaridade com a área de ciências. Então os alunos utilizam o computador para fazer essa busca. Ademais, ele pode ainda propor, por exemplo, que o aluno pesquise quais são as áreas, qual é a extensão do desmatamento ambiental em uma determinada região. Então, o aluno vai e pesquisa, utiliza o computador para esse tipo de pesquisa, havendo ali interdisciplinaridade com a área de geografia. Ademais, ele ainda pode propor, por exemplo, que o aluno pesquise sobre as estatísticas do desmatamento ambiental no Ceará, ou em um estado específico, ou mesmo no Brasil, havendo ali uma interdisciplinaridade com a área de matemática. Então, assim, o que a gente percebe é que o computador, de fato, ele deixa, ele se adequa, se inclui nas práticas de ensino para que o professor esteja apto a
promover a sua criatividade, né? A usar a sua criatividade para melhor inseri-lo. Outra questão a ser considerada é o objetivo que se pretende alcançar com o uso desse computador, levando sempre em consideração as verdadeiras necessidades do aluno, observando suas etapas de desenvolvimento e o perfil de cada um, de modo a identificar qual o melhor método para desenvolver em cada disciplina. Aqui entra realmente a questão do planejamento, da definição das estratégias e de como essa associação entre o uso do computador e a abordagem dos conteúdos em sala de aula irá ocorrer. Em relação ao objetivo de sua aplicação na escola, o uso do computador ele pode ser classificado de duas maneiras. A abordagem, visando o objetivo pedagógico, a escola ela utiliza o computador como ferramenta para complementos e sensibilização disciplinares ou projetos educacionais, que foi o que a gente viu anteriormente. E aqui, obviamente, o estudante ele precisa estar apto a utilizar os recursos tecnológicos. Ou o objetivo mais voltado para o critério social. A escola ela preocupa-se em repassar para os alunos alguns conteúdos tecnológicos. Aqui, o perigo dessa abordagem é o aluno ter dificuldades depois de associar o uso da ferramenta para auxiliar as suas tarefas diárias, já que o seu conhecimento ele foi mais construído em cima de conceitos técnicos, ou seja, o aluno foi instruído a como acessar o Google, o aluno foi instruído a como digitar um texto no Word. Então, realmente são conceitos mais técnicos. Aqui, o que se recomenda, no caso, é uma mesclagem entre os objetivos pedagógicos e também social, já que também é importante inserir esse aluno dentro dos meios tecnológicos. Seguindo adiante, nós temos diversas situações positivas proporcionadas pelo uso da informática no ambiente educacional, que vão variar de acordo com a proposta utilizada em cada caso, e com a dedicação dos profissionais envolvidos. Dentre essas situações positivas, nós podemos citar, em função da gama de ferramentas disponíveis nos softwares, os alunos, além de ficarem mais motivados, também tendem a se tornarem mais criativos. É a questão da informática, dos aplicativos desenvolverem essa criatividade mais aguçada. Sem contar que as gerações atuais, elas tendem a ter uma maior aptidão, por os recursos tecnológicos. Então, o professor pode estar fazendo uso desse interesse ao seu favor. Ademais, os ambientes de ensino, eles tendem a se tornar mais dinâmicos e ativos, já que ferramentas como jogos, como recursos de aplicativos, tendem a dinamizar o processo de ensino. Também temos o favorecimento da socialização. Isso porque os alunos que dominam mais facilmente essas tecnologias tendem a ensinar os alunos com maiores dificuldades. Então, há ali um favorecimento para essa questão da socialização. Um outro efeito positivo seria a questão desse favorecimento no desenvolvimento de habilidades de comunicação e de estrutura lógica do pensamento. Ou seja, o aluno ele utiliza ali o computador como uma ferramenta de busca, dizendo para o computador o que ele precisa em termos de soluções para os seus problemas, qual é a atividade que ele quer que o computador realize. A questão, novamente aqui, do computador como uma máquina para ensinar. Desse modo, ele vai criando ali o seu raciocínio lógico, abrindo sites, voltando, pesquisando novamente, até entender de que forma aquele conteúdo melhor se adequa ao que ele está procurando. Aqui eu chamo a atenção para vocês para um ponto, que seria que antes de efetivar o uso da informática no ambiente escolar, é necessário verificar se os recursos disponíveis estão de acordo com o propósito pedagógico da instituição de ensino onde serão aplicados. Ou seja, é importante que haja esse alinhamento entre o corpo docente e a equipe pedagógica, para que de fato o objetivo ele seja alcançado com êxito.
As mudanças, então, propostas, elas devem promover maneiras efetivas de melhorar a relação dos alunos com os conteúdos e as avaliações, com as metodologias mais engajadoras e inclusivas. É justamente isso que as novas tecnologias propõem, né? Propõem metodologias que sejam engajadoras, dinâmicas e inclusivas para os alunos. Aqui, nós iremos ver agora a parte do estudo teórico-prático dos recursos computacionais aplicados na educação. Eu trago para vocês uma dica muito interessante de um curso disponível na internet, na plataforma AvaMec. Vocês podem estar pesquisando. Nessa plataforma há diversos cursos voltados para os profissionais da educação. E um curso em específico que eu menciono aqui para vocês é o de aperfeiçoamento na educação e tecnologias. É um curso bem pautado aqui para a nossa aula. Vocês podem estar praticando depois, caso tenham interesse, e eu vou deixar o link disponível na parte de comentários. Em relação aos softwares utilizados na educação, o que nós podemos pontuar? Nós temos que existem vários tipos de softwares, né, que são programas de computador, que podem ser utilizados na educação. Eles podem ser classificados como tutoriais, de exercitação, de investigação, de simulação, jogos e abertos. Os softwares tutoriais são softwares que apresentam instruções para a realização de tarefas específicas, em geral, de baixa interatividade. São aqueles softwares que vão ensinar tutoriais, né, de como acessar uma planilha em Excel, de como utilizar um documento Word. São softwares de baixa interatividade. Já os softwares de exercitação são aqueles que possibilitam a realização de atividades interativas por meio de perguntas e respostas. São aqueles softwares educacionais onde o computador, né, faz uma pergunta, o aluno responde. Geralmente são para questão de fixação de conteúdo. Os softwares de investigação são aqueles que permitem nós localizarmos neles diversas informações sobre um assunto em específico. Por exemplo, aqui seria uma enciclopédia. Já os softwares de simulação são aqueles que permitem simular a realidade, né? São aqueles softwares simuladores de voo, simuladores de gerenciamento de hospital, gerenciamento de farmácia. E são recursos muito interessantes porque eles permitem ali associar a questão da teoria e da prática. Então, são recursos bem atrativos para os estudantes. Os jogos, né, são geralmente softwares de entretenimentos e podem sim ser utilizados no contexto educacional. Nesse caso, vale o bom senso, a filtragem do professor, né, de um jogo que vai realmente conversar com o conteúdo abordado e gerar essa questão de completar o conteúdo. E nós temos diversos jogos matemáticos, de raciocínio lógicos, de escrita, né, mas a seguir eu vou até citar alguns exemplos para vocês. E nós temos também os softwares abertos, né, que são aqueles softwares que oferecem várias ferramentas para serem utilizados conforme o objetivo do usuário. Um exemplo aqui são os programas editores de texto, programas de apresentação, programas de planilhas online, enfim, uma série de aplicativos que podem ser utilizados de acordo com a necessidade do usuário. Falando aqui agora um pouquinho para vocês sobre os jogos online, nós temos que a utilização de jogos online em ambientes educacionais trará, juntamente com a proposta informativa, um aumento na interatividade entre os estudantes. Com essa ferramenta, a classe terá uma experiência lúdica e educativa. Os jogos eles têm essa capacidade de prender a atenção dos estudantes. Realmente isso varia em todas as etapas de ensino, então são realmente ferramentas úteis e que podem sim complementar o conteúdo abordado. Os jogos
quando aplicados de maneira segura e guiada, também podem aliviar sintomas de ansiedade e depressão, estimulando uma maior velocidade de raciocínio e de memória, além de instigar o desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes. Nós sabemos, por exemplo, que os jogos, na medida em que o aluno vai avançando de etapa, que o aluno vai se empenhando para resolver uma determinada problemática, tudo isso vai gerando estímulos cognitivos que vão evoluindo, essa questão da cognição do estudante. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma plataforma, né, que é a plataforma RedMac. Deixei aqui o link para vocês, para que vocês possam estar acessando. E essa plataforma, ela é muito útil para todos os professores. Por quê? Porque aqui você pode ter acesso a uma gama de conteúdos diversos, seja de jogos, de vídeos, diversos recursos pedagógicos que podem estar sendo utilizados para complementar as suas aulas, tornar as aulas mais lúdicas, criativas e dinâmicas. E assim, considerando então a classificação etária de cada jogo e adequando as turmas e assuntos que serão debatidos em sala de aula, é possível encontrar uma infinidade de jogos disponíveis nas plataformas que armazenam os recursos educacionais digitais. Um exemplo de plataforma que armazena esse tipo de recurso é, como eu citei, a RedMac, né, que está disponível nesse endereço eletrônico. Vocês podem estar dando uma consultada, vale muito a pena. Agora eu trouxe aqui para vocês um exemplo de jogo educativo extraído lá da plataforma RedMac. Vocês podem inclusive estar baixando esse jogo lá na plataforma, que seria o jogo Ilha das Operações. Esse jogo ele explora as operações matemáticas básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, através de um enredo que acontece em uma ilha mágica, onde o jogador, né, no caso o aluno, deverá resolver diversos desafios. É um jogo indicado para as etapas do ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Deixei aqui disponível também o link, vocês podem estar pegando esse link, baixando o jogo e reforçando. O professor pode, por exemplo, estar inserindo esse jogo dentro da sua prática quando ele aborda as 4 operações básicas, né? Ele pode estar complementando de forma lúdica o seu conceito dado em sala de aula com esse jogo. E aqui é um jogo que também promove a interdisciplinaridade, por exemplo, com as disciplinas de linguagens e artes. Em seguida, nós temos aqui o jogo Qual é o Seu Pedido? Né? Foi um outro jogo que eu achei particularmente bem interessante e quis compartilhar com vocês. O jogo Qual é o Seu Pedido? Ele é voltado para o ensino da língua portuguesa, onde o foco é trabalhar a leitura e a produção de textos simples, além de proporcionar aos alunos, em processo de alfabetização e de letramento, diferentes contatos com a ortografia, de modo a ampliar seu vocabulário e seu conhecimento de mundo. É um jogo aqui que, embora seja voltado para o ensino infantil, ele pode ser utilizado em séries mais avançadas para trabalhar a questão da ortografia e mesmo a questão da produção de textos, já que aqui o enredo acontece em um restaurante, na geração de cardápios. Então, realmente é um recurso que vale a pena você, professor, você, estudante, estar conferindo. E em relação aos aplicativos, né, que são os famosos apps, o que é que nós podemos estar vendo sobre eles? Nós sabemos que os aplicativos, eles são ferramentas que podem agregar ao aprendizado na sala de aula. No próprio contexto da pandemia, né, o WhatsApp, por exemplo, que é um aplicativo, foi bastante útil, né, para o compartilhamento de vídeos, de informações, a criação de grupos, que promoveu ali uma maior interatividade entre a turma. Uma vez que a sua utilização já se tornou um hábito para a maioria das pessoas, adaptá-los para o ensino e inseri-los nas aulas torna-se uma tarefa simples e fácil, justamente porque as pessoas hoje têm bastante contato com esses aplicativos, inclusive os jovens e até mesmo alguns pré-adolescentes, né? Os pontos positivos dos apps é justamente essa questão da praticidade e da facilidade de acesso.
Praticidade porque nós temos ali na palma da nossa mão um vasto conteúdo disponível e que poderá ser acessado em poucos instantes, né? Então os apps têm essa facilidade realmente. E a facilidade de acesso seria porque geralmente os apps, principalmente os educacionais, eles possuem uma interface bastante agradável, né, e de fácil manuseio, sendo disponibilizado em diversas plataformas que podem estar sendo baixados ali gratuitamente. Exemplos que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês foram, na verdade, os apps do Google, do YouTube, do WhatsApp, um aplicativo bem interessante também, que é o Exercitando a Matemática, dentre outros. Mas aqui, como tudo, vale a atenção, né? É preciso ressalvas. Por quê? Porque para que o uso dos aplicativos atinjam o objetivo proposto, é necessário identificar quais são as verdadeiras necessidades dos alunos, né? E se aqueles programas realmente são apropriados para as necessidades da disciplina. Será que realmente aquele aplicativo vai estar fazendo um bom link ali com o conteúdo que eu repassei? Será que realmente está agregando ou de fato não está gerando nenhum tipo de contribuição? Então tudo isso ali entra na etapa do planejamento. E em relação à internet, nós sabemos que a internet realmente é um recurso hoje indispensável, né? Todos, até o ensino infantil já tem acesso a esse recurso, né? Até mesmo em casa, os próprios crianças já têm acesso a plataforma de vídeos, então é algo que não dá realmente para dispensar. Então, né, como eu falei, a internet ela surge como mais um instrumento para dinamizar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem nas salas de aulas. E alguns dos principais ganhos pedagógicos possíveis com esses recursos são: primeiro, né, a acessibilidade a fontes inesgotáveis para as pesquisas de diversos assuntos. Nós temos ali a questão de um local, né, específico onde a gente pode estar buscando complementar os conteúdos abordados, né, seja por meio do Google ou de outras fontes de consulta. Nós temos ali o estímulo para pesquisar a partir de temas previamente definidos pelo educador, ou mesmo a partir da própria curiosidade dos alunos. Por exemplo, o professor ele pode propor ali diversos sites educacionais, né, sobre um tema específico, e o aluno direciona, né, através de clicagens, de acessos, qual daquele site melhor vai ter ali um conteúdo que vai agregar na sua aprendizagem. Então ali também favorece a questão da autonomia do estudante, né, que é justamente esse outro ponto, o desenvolvimento da autonomia. A internet tem esse caráter de contribuir para isso. E a possibilidade do aprendizado individualizado. Isso porque cada aluno com acesso à internet, mediado pelo professor, terá uma experiência individualizada de aprendizagem. E, novamente, eu faço aqui a minha ressalva. As pesquisas elas precisam ser devidamente orientadas. Isso porque na internet nós temos acesso a conteúdos bons e conteúdos ruins. Então, vai competir realmente aos professores ajudarem esses alunos a localizar conteúdos de qualidade e que sejam construtivos para a sua aprendizagem. Aqui, nos próximos slides, eu vou dar exemplos de serviços, né, propostos ali, disponíveis na internet. O primeiro deles é a questão dos sites. Também é uma ferramenta que nós temos bastante acesso, bastante contato no nosso dia a dia. E esses sites, eles são locais, né, na internet, identificado por um nome de domínio, constituído por uma ou mais páginas de hipertexto que podem conter textos, gráficos e informações de multimídia. O nome de domínio, por exemplo, é esse endereço, né? Esse disponível em o HTTPS. Eu trouxe aqui até um exemplo de uma plataforma que eu também acho bastante interessante e quis compartilhar com vocês, que foi, né, que é, na verdade, a Educaps. A Educaps, ela está lá disponível nesse endereço que eu deixei aqui abaixo, né, no nosso nome de domínio. E aqui, como vocês podem ver, nesse print da tela que eu fiz, o professor ou qualquer outro profissional
pode ter acesso a diferentes tipos de mídias, né? Imagens, vídeos, aplicativo móvel, livros digitais, animações que podem estar sendo incluídas ali no contexto das minhas aulas. Também tenho aulas e cursos, tenho diversas outras ferramentas, os próprios jogos educacionais que eu mencionei. Vocês também podem estar visitando aqui a Educaps para estar vendo qual é o jogo, se vocês têm interesse em implementar algum jogo em uma prática. Questão de mapas, de áudio, enfim, é uma gama de mídias e recursos que de fato auxiliam os profissionais. Ademais, eu também tenho, a partir da internet, a possibilidade de uso do correio eletrônico, o e-mail, esse e-mail também é um bastante amigo, um conhecido nosso. O serviço web, na realidade, ele nos permite enviar e receber mensagens pela internet por meio de um endereço eletrônico pessoal. Geralmente, nós temos diversas possibilidades de criação de e-mails, seja através do próprio Google, do Yahoo, do Outlook, e são serviços gratuitos, o remetente, não precisa ter a pessoa que vai receber conectada naquele momento para que ele possa fazer o envio do e-mail. Toda vez que você acessar o seu e-mail, você vai poder, uma vez estando conectado à internet, visualizar aquele e-mail que o remetente enviou. Então, assim, no próprio âmbito, professor-aluno, que é o que a gente está tratando aqui na disciplina, caso o aluno e o professor tenham uma conta de correio eletrônico, é possível que eles troquem mensagens fora do horário das aulas, para tirar dúvidas, repassar material de estudo, enviar trabalhos, enfim, torna esse processo de ensino bem mais dinâmico. Uma outra possibilidade ainda, de recursos, de serviços da internet, é a utilização do próprio Google Drive, que nada mais é do que um serviço de armazenamento na nuvem do Google, oferecido tanto na modalidade gratuita como em planos por assinatura. Ele permite que o usuário faça upload e armazene arquivos, podendo acessá-los de qualquer lugar, desde que ele tenha acesso à internet. Então, suponhamos o professor, trabalhando na sua casa, tem ali diversos materiais, conteúdos na sua pasta, no seu computador pessoal. Ele pode subir essa pasta para a nuvem e acessar diretamente, no dia seguinte, no seu computador de trabalho, na escola ou qualquer outro computador na sua rotina de trabalho. E ter acesso sem a questão de utilizar pendrives, sem risco de perder o arquivo, no caso do computador ser danificado. Então, o Google Drive realmente é uma ferramenta muito utilizada e bem útil. E também temos o nosso Google Meet. O Google Meet ficou bastante conhecido, principalmente na questão da pandemia, justamente por ser um aplicativo gratuito do Google para fazer videoconferências online. Muitos professores vieram a aprender a utilizar o recurso para estar implementando aulas à distância. E ele tem muitos recursos interessantes, que seria, por exemplo, a questão do professor estar controlando quem vai ter acesso à sala de aula. O professor pode estar gravando aquela videochamada e depois compartilhar aquela aula no grupo de WhatsApp, e alunos que porventura não puderam assistir vão ter acesso ao conteúdo. Então, realmente são serviços proporcionados pela internet que são úteis no nosso dia a dia para a execução das nossas atividades diárias. Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu gostaria de informá-los que a nossa atividade 1 já está disponível na plataforma, assim como todo o material de apoio. Eu oriento que todos vocês estejam acessando a plataforma, realizando a atividade, lendo o material de apoio. Eu desejo um forte abraço, que todos vocês fiquem com Deus.